Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2026. O tema de hoje é bastante animador, tanto que vamos dar um título para o vídeo de hoje: Bons ventos estão chegando. Bons ventos estão chegando é uma frase que sempre traz esperança, confiança e certeza de que algo melhor está chegando e que aquilo que foi duro já passou. Como uma tempestade que chega, fica forte, amedronta e depois vai se acalmando e os bons ventos retornam. Bons ventos são boas notícias também, boas perspectivas, boas energias. E nós estamos num ponto, apesar de todo o caos que existe, e sempre dizemos e afirmamos, inclusive, que o caos é a maior prova da mudança. Não existe mudança sem caos. Por mais tranquila e suave que seja uma mudança, ela sempre traz um desconforto, traz uma situação de caos, porque muita coisa velha precisa ser classificada, precisa ser distribuída para os seus devidos processos de reciclagem. Não há nenhuma mudança sem que haja sujeira, lixo, transtorno. Quem de vocês nunca fez mudança de casa, por exemplo? Olha como dá a complicação e quanta coisa acaba sobrando. E coisas novas precisam, às vezes, ser encaixadas, porque os espaços, as situações são diferentes. Imagina uma mudança de ciclo planetário, como este que estamos vivendo e já está no seu final, que chamamos de transição planetária. Transição planetária não é como uma estação do ano, que mesmo que leve alguns meses, ainda assim ela é tranquila. Nós estamos vivendo uma transição planetária onde há uma transição de consciência, de energia, de frequência. E é uma transição definitiva que não volta mais ao que era antes. A própria consciência do planeta, ela vai mudar junto com as consciências de tudo o que existe neste planeta, seja no reino animal, vegetal, mineral, elemental ou hominal. As consciências humanas, que são as almas encarnadas, e também aquelas que estavam desencarnadas, porque o mundo astral da Terra é da Terra. A quarta dimensão de consciência, que pertence às almas desencarnadas, porque elas se elevam um ponto na sua frequência, no seu entendimento, na sua expansão, tudo isso vai ficar para trás, porque uma nova consciência de quinta dimensão. Quando se fala em dimensão aqui, não falamos de tamanho, de largura, de espessura, de comprimento, de nada. Aqui é frequência de consciência. Uma dimensão mais elevada. Todos os mundos existentes nas galáxias, nos universos, nos multiversos e no cosmos infinito são consciências que agregam em si mesmos a consciência do que há dentro deles. Essas nossas interpretações hoje só são possíveis porque nós temos um alargamento de consciência. A consciência humana agora está num tempo de expansão rápida. Aquilo que levava séculos agora pode levar 1 ano ou 2. Então nós podemos ter uma experiência de uma encarnação inteira dentro de 1 ano. Uma mudança, uma alteração dentro de
período curto, aquilo que levava uma vida inteira encarnada. Nós temos aqui, ao longo dos últimos 10, 15 anos, trazido mensagens que são fornecidas pelas consciências mais elevadas, e a cada dia mais e mais informações são passadas, porque aquilo que nós conhecemos até aqui é aquilo que foi vivido pela humanidade. Mas agora nós estamos entrando num tempo que nunca foi vivido antes. Como saber certas coisas, como interpretar certas coisas. Com a ajuda dessas consciências mais elevadas que facilitam através de informações, canalizações, através dos mecanismos mediúnicos das pessoas que todos nós podemos acessar algo. Assim vai se passando de um para outro até que a maioria vão entendendo o que está acontecendo com este planeta. Nós não temos como imaginar uma consciência de quinta dimensão, se nós estamos agora, no presente momento, ainda finalizando um período, uma época, um ciclo de terceira dimensão de consciência. Mas temos já possibilidades de, aos poucos, agregar informações e reconhecer que mudanças fantásticas estão chegando e que é apenas o começo. Nós vamos ver até, provavelmente, no final dessa década de 20, então ali por volta de 2030, provavelmente os velhos sistemas terão sido todos modificados, substituídos, reciclados, reinicializados. E teremos, então, sim, aquelas 2, 3 décadas para ajustar tudo para o final de um ciclo e o início de um outro que se dará. Provavelmente na década de 2050 até no início de 2060. Então, estamos próximos do grande evento da transformação. As pessoas esperam eventos físicos vistos a olhos humanos, e não é bem assim. A grande transformação será realmente de consciência, o ser. Nós não vamos ver um planeta modificado. Provavelmente os mares, as montanhas, as ilhas, claro que poderá haver alguma mudança, de vez em quando acontece. Mas aquilo que nós vemos aos olhos nossos, no corpo físico, provavelmente será a mesma visão, o mesmo panorama da nova Terra. Porém, o que muda? A frequência, a energia, a consciência. Tudo aquilo que estava aqui para servir de provas e expiações das experiências das almas humanas, necessariamente serão substituídas por novas lições, onde não haverá mais dor e nem sofrimento. Se um mundo de provas e expiações, a dor e o sofrimento é um mecanismo necessário, o desencarne da alma, que chamamos de morte, era necessário a fim de que a alma pudesse ir para uma consciência mais elevada, da quarta dimensão, no mundo astral. Lá ela poderia fazer, então, sim, uma autoavaliação e alinhar-se ao processo evolutivo ao qual ela precisa. Na nova Terra não é mais necessário isso, porque estaremos numa dimensão de consciência ainda acima da quarta. Estaremos na faixa mínima de quinta dimensão de consciência. E já falamos aqui que a nova Terra, dentro dos seus tempos futuros, os seres humanos, as almas encarnadas como humanos aqui na Terra, viverão a experiência de um mundo não mais de provas e expiações, mas sim de regeneração. E terão consciência de quinta até a nona dimensão, que é ainda as consciências da matéria. A matéria deixa de existir quando a consciência está na 10ª dimensão em diante. Mas mesmo na nova Terra,
a matéria vai se sutilizar gradativamente de acordo com a consciência de cada um. Uma consciência de quinta dimensão, embora a matéria já é bem mais leve que a de terceira e quarta, ainda será mais espessa do que uma dimensão oitava ou nona, por exemplo. Na nona dimensão, a matéria será quase zero, quase transparente, mas ainda é matéria. Hoje nós trazemos as boas informações, os bons ventos, porque nós sentimos isso. Estamos sentindo que algo está mudando. Mesmo que existam ainda aquelas almas encarnadas que controlam a humanidade. São almas que realmente representam as trevas, porque as trevas também já não existem mais. Hoje, as trevas estão reduzidas àquelas almas encarnadas que são os seus representantes. Mesmo que as impressões, as energias ainda persistam por aí, porque energia não é forma. Energia é apenas uma circunstância que se pode sentir, mas não se pode ver. Nós vemos hoje como as almas estão se dividindo em dois lotes. Aqueles que querem o bem, aqueles que querem o bem-estar de todos, aqueles que lutam para a harmonia de tudo, para o progresso, para a evolução. E aqueles que querem o caos, que querem a desordem, que querem a baderna, que querem o mal, que querem ver a dor e o sofrimento, mesmo que eles passem pela dor e sofrimento, mas eles se comprazem nisso. Ver todo mundo sofrer. Ver a coisa ir para trás, como se diz. Existe isso em todos os lugares, existe no nosso meio, ao nosso redor, nas nossas famílias, na nossa comunidade, e existe dentro das pessoas que têm cargos de responsabilidades. Em toda parte, nos meios de comunicação, principalmente, naqueles setores onde há a governança de qualquer coisa, o comando, o poder. Então, nós já falamos muitas vezes sobre isso e hoje vamos aqui apenas trabalhar a mudança que está chegando, os ventos que sopram agora como carícias no nosso corpo, porque são ventos mansos e agradáveis. Claro, as pessoas dizem, mas então o clima da Terra faz parte da mudança energética. O que é o clima? O clima são as energias, os movimentos telúricos, que criam a vida e que limpam a psicosfera da Terra. Obviamente, nós precisamos fazer uma limpeza agora, como já foi dito, uma faxina energética no planeta. E aonde tem as energias negativas, os eventos climáticos vão ser intensificados. Se a Terra se utiliza desses movimentos para limpar essa frequência como parte negativa, como uma nuvem escura que está sob a nossa crosta terrestre, que outra forma nós poderíamos ajudar, sim, através da nossa consciência alinhada com os movimentos de transformação. Mas a maioria não sabe disso e não faz isso. As pessoas ainda se comprazem no mal, na competição, na corrupção, na agressão à natureza, às pessoas, à vida, ao bem. As pessoas se comprazem no mal por interesses. A Terra é a nossa consciência como planeta, nossa mãe, a mãe criadora de tudo que há nesse planeta Terra. Ela não consegue sozinha fazer essa limpeza, então ela se utiliza dos movimentos. Então o clima, obviamente, está indo de extremo a extremo, mas isso não significa que vai causar prejuízos maiores do que o necessário. Existem, sim,
almas encarnadas que têm karmas ainda para serem quitados, então vão passar pela dor, pelo sofrimento, pela perda. É uma oportunidade também para essas almas. O ser humano, apesar das narrativas, não tem nenhum poder de fazer uma mudança climática global. Pode mudar alguma coisa muito restrita em determinada situação e região. O resto é narrativa. Como tudo é narrativa. Narrativa para colocar medo nas pessoas, para colocar poder sobre as pessoas, para controlar as pessoas. Acredite ou não, não importa. Um dia a verdade vai vir, porque agora também estamos no tempo de revelações. As máscaras vão cair, a verdade virá. Olha para as redes sociais, para a imprensa, para a mídia, enfim. As próprias autoridades, ao invés de prevenir possíveis danos de um movimento climático como esse que está sendo anunciado, o El Niño que influencia o clima no mundo todo, sim, existe essa verificação, essa régua. Mas ao invés de meter medo nas pessoas, por que não partem para a ação preventiva quem tem a responsabilidade? Nós passamos uma tempestade e no dia seguinte já estão anunciando a próxima. Tempestades sempre existiram. Eventos climáticos sempre existiram. Pode haver uma intensificação alguns meses por causa de alguns movimentos de temperatura e correntes de ar e pressão atmosférica, sim. Mas se a Terra precisa daqueles movimentos, a água limpa, o vento limpa, o fogo limpa, o que mais nós podemos fazer? Fazer a nossa parte. Se você não tem dívida kármica, se você respeita a natureza, se você respeita a vida, as pessoas, tudo que é da criação divina, a natureza não vai te atacar. Por que ela faria isso? Quem é que paga um karma? Você não deve. Onde está a justiça divina? Ah, mas eu sou uma pessoa do bem, não faço nada e estou sofrendo consequências. Sim, porque você tem as vidas passadas que você não lembra. O que você fez lá? A maioria das nossas dívidas kármicas são de vidas passadas. Algumas são feitas agora. Mas quem faz agora talvez nem pague mais aqui na Terra. Vai pagar num outro planeta. Vai ter tempo. Eu já disse tantas vezes, qual é o professor, qual é a escola que vai exigir do aluno que já está reprovado no final do ano letivo? Vai exigir que ele faça as pesquisas, que faça as provas? Para quê? E fique em casa, já está reprovado. Então nós temos que ter esse entendimento de que o planeta Terra está em ebulição porque é uma fase de transição. Se você não deve, você não paga. Quantas vezes eu já falei essa frase? Ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Ninguém morre antes da hora, porque a alma, antes de encarnar, coloca no seu projeto encarnatório as provas que ela precisa passar, as dificuldades e as lições que ela precisa, e também coloca um prazo de validade no seu plano. Quantos anos ela precisa para viver essas experiências e praticar aquilo que ela ainda precisa aprender. Ah, mas as pessoas ficam doentes e podem morrer. A doença é uma parte do plano de alma. Por que as doenças afetam as pessoas? A maioria no fim da vida. E é exatamente isso, no fim da vida. Não é a doença que mata. A alma pediu para, no final de sua vida, passar por uma dor para quitar saldos devedores que ainda possam existir. Então, quando chega o prazo final, falta pouco para a alma desencarnar, então ela pede a cota. Esta cota é o tempo que a dor vai permanecer no corpo. Seja um mês, seja um dia, seja um ano, seja 10 anos. Mas não é a doença que mata. A alma, para desencarnar, não precisa nem ficar doente.
Quantas pessoas morrem, a gente vê por aí, sem problema nenhum, tá bem, daqui a 10 minutos tá morto. Pode ser um acidente, pode ser uma queda, pode ser um problema cardíaco, um AVC, qualquer coisa, não precisa ficar doente, hospitalizado, vegetando numa cama. Quem precisa da doença é a alma que quer terminar aquela expiação. Estamos ainda no mundo de provas e expiações. Entender isso muda muito a perspectiva, muda os ventos. Aquilo que parecia uma ventania horrível se transforma numa brisa suave. Porque tudo é consciência. Se você tem a consciência, aquilo que você realmente é, e por que você passa certas coisas. Nós já falamos que o karma está sendo extinto porque esta é a última oportunidade. Então, se é a última oportunidade, mesmo um karma que teria que ir para muito tempo ainda, até o fim da vida, talvez alguns anos apenas, ele pode simplesmente desaparecer em poucos dias, quando nós entendemos que aquela é uma oportunidade de quitar algo que ainda estamos em dívida. Porque nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para aprender. Por que nós sofremos? Porque temos a resistência. Não aprendemos. Então, se não aprendemos, o que é aprender? É tomar consciência sobre aquela situação, o porquê da vida, como nós temos os planos de alma. Compreender, então é isso, tá bom. Eu tinha que passar por isso, porque tinha essa lição para aprender. Agora eu aprendi. O que acontece? Em poucos dias, aquela situação desaparece. Não tem mais razão de ser. É claro que tem algumas coisas que dizem, mas se a pessoa teve que amputar uma perna, agora fica até o final da vida sem aquela perna. Então o karma vai até o final da vida. Sim, seria assim até agora, mas sabemos que em pouco tempo teremos tecnologias que vai reverter isso também. Por que as tecnologias que fazem esses verdadeiros milagres somente agora estão começando a ser anunciadas? E elas vão aparecer. Não tenha dúvida disso. Porque o karma não precisa ir adiante. Porque agora estamos no final de um ciclo. Porque agora estamos finalizando o mundo de provas e expiações. É a última vez que nós encarnamos nessa condição, neste planeta Terra, obviamente. Tem almas que ainda vão para outros mundos de provas e expiações, porque não finalizaram aqui. A vida, quando é compreendida, ela é muito mais suave. O grande problema nosso é a culpa e o medo. Duas coisas que foram implantadas em nós. Implantadas pelas consciências humanas que dominavam os demais. E para controlar mais fácil, não tem coisa mais eficiente que a culpa e o medo. Agora nós estamos nos libertando desse jugo, desta dominação. Mas precisamos ser um pouco mais inteligentes. Vamos ficar atentos, vamos raciocinar mais. Olha para fora e veja quem são aquelas almas encarnadas que querem ainda o teu poder para te dominar, para te controlar. Aquelas que te oferecem migalhas para te controlar, para arregimentar como um exército. Sim, porque essas pessoas dominadoras, elas são frágeis, são fracas. Elas não têm poder, mas elas se abastecem do poder de quem dá poder a elas. E aí você vai endeusar, empoderar, e elas se sentem os maiorais. Aí começam os abusos. Por quê? Porque todo ser humano que está vibrando no mal, ao momento que é dado poder a ele, ele se mostra realmente quem ele é.
A alma encarnada que se compraz no bem, ela não precisa de exposição, ela não precisa de poder, ela simplesmente faz aquilo que tem que ser feito. E se ela faz o bem para muitas pessoas, poucas pessoas sabem disso. Ela não precisa alimentar o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, porque ela não tem esses predicados negativos. A alma que ainda se compraz no mal, ela ainda vive num pedestal do ego muito grande. Ela precisa que alguém lhe dê autoridade, que dê poder. Ela precisa da exposição, se mostrar, porque no fundo, é um canudo de taquara, vazio e oco. Não tem nada, só casca. Aquele que mais precisa se mostrar é aquele que menos tem dentro dele. Estamos agora num tempo final. Felizmente, esse tipo de almas vão deixar a Terra. Quanto mais poder elas têm, poder negativo, mais rapidamente vão deixar a Terra. No mínimo, vão deixar os seus cargos de poder. Estamos num tempo de limpeza. A Terra faz a sua limpeza. Ah, mas esse ano já aconteceu 10 terremotos acima de 7.0 na escala Richter. Sim, vai acontecer mais alguns ainda. Aonde estão acontecendo esses terremotos? Aonde houve muita dominação de algumas raças humanas, algumas almas humanas que dominaram, exploraram, implantaram o mal. Vão limpar. Aonde vai acontecer as maiores enchentes? Aonde tem mais pessoas encarnadas que se comprazem ainda na energia negativa. Claro, mas tem pessoas do bem. Bom, tem pessoas do bem que têm a dívida kármica e vão pagar junto. Por que elas estão lá? Porque tinha que estar lá. Como é que ia pagar essa dívida kármica? Uma doença, então? Uma tragédia de outro tipo? Às vezes cai um avião em cima de uma casa e mata as pessoas que estão naquela casa, ou então destrói o patrimônio. Paga-se uma dívida dessa forma também. Mas a natureza, ela é sábia. A natureza sabe, a consciência de Gaia é nossa mãe, ela sabe cada filho o que precisa. Você é filho da consciência de Gaia, você é filho da Terra, você não veio de um outro planeta com este corpo. Você pode ter vindo como espírito, como alma, como consciência, mas quem tem um corpo humano, e mesmo quem já descartou o corpo, como as almas que estão no plano astral da Terra, todos são filhos de Gaia. E uma mãe não maltrata um filho, ela apenas corrige o seu filho. Quer o seu melhor, e o que é o nosso melhor? É a nossa consciência plena voltada ao bem. Aí alguém me perguntou, mas e por que é isso e aquilo? E daí hoje ainda uma pergunta que veio. Por que a Europa está passando por uma crise? Olha, eu não digo que é só a Europa. A humanidade está passando por uma crise de consciência. Mas já que pediram sobre a Europa, aqui vai. Por que a Europa está passando toda essa confusão agora? Porque a Europa representa o continente colonizador. A Europa colonizou a África, colonizou a América, colonizou a Austrália também, mas aonde eles causaram mais danos é onde hoje tem mais pessoas indo daqueles lugares, daqueles países da África e da América, principalmente a América Latina, é onde aquelas almas estão indo agora em massa para a Europa, estão invadindo a Europa. Por quê? Porque são almas que viveram na Europa na época da colonização mais dura e que exploraram essas regiões. Hoje elas reencarnaram nessas regiões mais miseráveis e aí elas precisam ir buscar algo que elas não têm em seus países. Muitas vezes até elas teriam, mas elas vão em busca do quê? Da vingança. Vão fazer
o ajuste. Claro que não concordamos com certas coisas, porque tudo tem que ter amor, respeito, compaixão, mas como explicação espiritual, se as almas são eternas, elas estão se ajustando. É claro que os dirigentes europeus, a maioria deles, provocaram essa situação. Eles poderiam ter evitado isso. O povo europeu, muitos se comprazem ainda com esses tipos de consciência. Então vão sofrer as causas e as consequências, porque não há como limpar uma consciência sem passar pelo processo da limpeza energética. Todas as ações são energias em potencial. As coisas vão melhorar. Os bons ventos já estão chegando. Mas temos que fazer a finalização. O caos é a prova da mudança. O caos não é uma tragédia. O caos é um anúncio, é um telão onde nós podemos ver em tempo real a transformação do velho para o novo. Olhar para o mundo com os olhos futuristas, de almas imortais que somos, e não de simples mortais, nós vamos ver que maravilha é uma transição planetária. Nós estamos encarnados aqui, no presente momento, assistindo em tempo real e participando dos eventos da transição planetária. Isso é um privilégio. Não há nada maior do que isso. Nós já falamos que algumas orientações que chegaram nesses tempos, que em torno de 80 a 90 bilhões de almas passaram pela Terra, desde que os humanos aqui existem, porque também a informação que temos é que o ser humano ele habita esse planeta Terra mais ou menos há 1,5 milhão de anos. É pouco tempo comparando com os bilhões de anos que a Terra tem. Desses 80 a 90 bilhões de almas, apenas em torno de 8 bilhões estão no momento encarnadas. Viver na pele, como se diz, em corpos físicos, uma transição planetária, não é uma experiência aleatória. É uma oportunidade única que cada alma encarnada agora teve e tem. Porque muitas casas de almas, como estrelas, por exemplo, não passam por transformações como a Terra, que é um planeta de terceira dimensão de consciência que vai passar para a quinta dimensão de consciência. Isso são casos, não diria raros, porque provavelmente muitos mundos fazem isso, mas se em todos os lugares há almas, em planetas e estrelas e luas, existem almas, olha a nossa oportunidade, como ela é fantástica e, eu diria, para nós, única. Nós vemos também muitas regiões do planeta onde houve os impérios, como o Império Romano, que dominou regiões, o Império Napoleônico, aquele exército de Alexandre o Grande, de Carlos Magno, as cruzadas, os templários, enfim, por onde eles andaram, por onde eles viveram, são os ciclos. Nós temos a questão também da Revolução Francesa, que hoje repete-se os embates aqui no Brasil, principalmente. Muitas almas que viveram a Revolução Francesa, de ambos os lados da contenda daquela época, hoje vivem no Brasil, também em lados opostos, de interesses, de guerra, de briga
de confusão, porque talvez a queda da Bastilha não tenha resolvido aquela pendência. Então, o que acontece? Algum tempo depois, é bastante tempo, bem mais que um século, né? Hoje se repete para que seja harmonizado. Infelizmente, muitas almas não vão se harmonizar, mas muitas vão fazer o fechamento do ciclo. E quando fecha seu ciclo, está tudo certo. É página virada, como se diz. Se nós estamos escrevendo um livro da vida de cada alma encarnada, nós estamos no epílogo, fazendo o fechamento. É a última página na condição de provas e expiações aqui neste planeta Terra. Olha que maravilha tudo isso. Então, os bons ventos estão chegando, dizendo que as velhas pendências também estão finalizando. Aconteça o que acontecer, tudo é uma finalização para a ascensão da nossa própria consciência, para o nosso bem. Não existe acaso, porque sempre tem uma causa. Não existe sorte e azar, porque tudo é lei de ação e reação. Nós somos hoje aquilo que nós construímos ao longo dos milênios. Ninguém vai passar o que não precisa passar. A limpeza final. Se nós não fizermos pela nossa própria vontade, a consciência de Gaia o fará. Porque numa casa, se as crianças não fazem algo, os moradores não fazem algo, o responsável, o pai ou a mãe, vai dar um fim naquela situação. Alguém é responsável. Alguém tem a palavra final. E nós temos aqui no planeta a nossa palavra final em detrimento de terceiros, porque nós decidimos por nós. Como coletivo também temos o peso da decisão, mas quando o coletivo não decide em uníssono, a consciência de Mãe Gaia faz. E é por isso que alguns eventos ainda acontecem, por mais um tempo, até finalizar. Mas eu posso dizer que o pior já passou. Eu acho que agora, eu sinto, posso dizer isso, por isso hoje eu trago esta mensagem. De alguns dias para cá, eu sinto a brisa chegando, que antes era um vento ruidoso, barulhento. E é por isso que hoje dizemos, com toda certeza, os bons ventos estão chegando. Vamos confiar. Vamos sair do medo, porque o medo que está sendo colocado sobre as pessoas é para manter a velha energia. Lembre-se disso. Pode-se dar uma notícia assim, vai vir uma frente fria, vai vir uma baixa pressão atmosférica que vai causar algumas possibilidades de tempo mais severo. Sempre existiu isso. Pode-se dar a notícia sem alarde, sem causar impacto, como estão fazendo. Pelo amor de Deus, essas pessoas que estão colocando medo nas pessoas estão semeando uma energia que elas vão colher um dia. Se não é nesse planeta, será no outro. Mas ninguém espalha semente sem colheita no futuro. Então, o livre-arbítrio é de cada um. Vamos confiar, vamos acreditar, porque tem muitas maneiras de dar notícia. E tem muita gente que só quer visibilidade e quer ser o dono da verdade. Isso não é coisa da luz. Mas, o que podemos fazer? Eu sempre digo, eu sou o responsável pelas minhas ações e você é o responsável pelas suas ações. E os outros são responsáveis pelas suas ações individualmente e nada além disso. Assim é e assim será. E hoje eu finalizo este vídeo dando um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.